Salve, salve, mirmidões! Bom, estamos aqui para mais um vídeo e é aquela, né? Quando você tem dificuldade de fazer alguma coisa com consistência, faça ela da maneira mais simples possível. E o que eu quero dizer com isso é que achei um jeito, pô, tem jeito mais confortável de você gravar um vídeo do que sentadinho na frente do seu notebook, sem precisar ficar montando cenário e tudo mais, gravando a tela e etc, igual eu fiz da última vez. Já dei uma ajeitada aqui na qualidade do meu rosto, né, do tamanho da tela e tudo mais. Então, é isso. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam aí. Espero que vocês gostem desse modelo. E só lembrando, então, coisas que eu esqueço de falar em quase todos os vídeos, né? Se inscreva aí no canal, clique para curtir esse vídeo, hypa ele para chegar em mais pessoas, compartilhe ele com mais pessoas, deixe nos comentários dúvidas e sugestões de vídeos futuros. E lembrando do que eu tenho patrocínio cupom BISO na Soldiers Nutrition, suplementos com o melhor custo-benefício do mercado. Também tenho parceria com a Coliseu Equipamentos, que é a academiazinha que eu tenho aqui na garagem de casa. Se você quer montar uma academia na casa de vocês, entre em contato com a Coliseu e falem que viram nos meus vídeos das minhas redes sociais. Me sigam lá no Instagram também, Vitor Bizu Coach, né? A gente manter aí os contatos pelas todas as redes sociais. E também patrocínio de produtos importados, o link estará aqui na descrição do vídeo. E quem tem interesse em uma consultoria personalizada, acompanhamento direto comigo, feedbacks semanais, sem equipes ou intermediários, só também link aqui na descrição do vídeo. Entre em contato comigo lá no Whats. E daí o que eu vou fazer? Bom, eu gravei um vídeo aqui ah, sobre cluster. E daí eu queria compartilhar com vocês esse vídeo e ver algumas informações que eu posso adicionar aqui e esclarecer de vez tudo que vocês tenham dúvidas sobre cluster. Então, o que acontece, né? Eu produzo muito conteúdo para o Instagram e às vezes me falta vontade de produzir conteúdo aqui pro YouTube. Então eu vou tentar fazer dessa maneira, às vezes produzir coisas aqui direto pro YouTube, às vezes trazer coisas que eu fiz no Instagram e compartilhei no e compartilho aqui no YouTube com uma análise um pouco mais aprofundada, desse jeito aqui que vocês sabem, sem edições complexas. O importante é me manter produzindo aqui para o YouTube, porque não adianta nada eu ficar investindo energia da minha vida para produzir conteúdo para canais de outras pessoas e esquecer do meu canal, né? Afinal das contas. Então vamos Essa lá. é a melhor maneira para você se utilizar de um cluster. Apesar das teorias que a gente tem sobre o cluster com a fadiga, a gente ainda não tem comprovação científica dos reais efeitos disso. Isso aqui é aquilo que eu falei no episódio junto com o Enzo Plaster lá no Monster, né? E já conversei com algumas pessoas sobre isso. Os mecanismos de fadiga central e periférica, eles são acumulativos entre as séries, né? Então, a gente tem várias coisas que geram essa dificuldade do nosso corpo continuar recrutando as fibras para fazer o esforço. Tudo se baseia basicamente em mecanismos de defesa, né? O nosso corpo entende que esforços exagerados e extremos, né, no limite, podem ser potencialmente prejudiciais para as estruturas do nosso corpo e ele está sempre buscando sobrevivência. Então, a gente vai fazendo a contração muscular ali e, por exemplo, vai acumulando fosfato inorgânico, né? O fosfato inorgânico que é um subproduto da contração muscular. Esse fosfato inorgânico ele vai dificultar a formação de pontes cruzadas para ocorrer a contração muscular. Daí vai ter também alteração de pH do músculo, que vai gerar um feedback negativo para o seu sistema nervoso.
uma inibição da medula, dos neurônios ali que fazem a captação do sinal energético para tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, para manter a contração muscular. Vai haver um estímulo de neurotransmissores que são relaxatórios, como serotonina e GABA, e uma inibição de neurotransmissores que são, entre muitas aspas, né, estimulantes para o drive de contração, como a própria dopamina. Tem os íons de cálcio, tem os íons de hidrogênio, diversos mecanismos aí que geram essa fadiga do sistema nervoso central, que potencialmente diminui nossa capacidade de recrutar fibras que a gente quer recrutar, que são as fibras do tipo 2, para gerar hipertrofia através de colocar essas fibras tendo a experiência da tensão mecânica nelas, né? Que daí vai se converter em um sinal bioquímico através da mecanotransdução, que vai gerar a cascata de sinalização de síntese proteica. E os clusters, provavelmente, em cenários de alto volume. Então, o que eu tenho como teoria é que quando a gente pega que a gente tem literatura sobre cluster hoje em dia, os comparativos são em cenários muito limitados, com poucas séries, poucos exercícios, e daí, no fim das contas, acaba que o real efeito dele, de dissipação da fadiga, não faz tanta diferença assim, porque ou ainda está dentro daquela margem que a gente não considera que há retornos decrescentes, então essa margem ela é de 10, 12, 14 séries por grupamento na sessão, ok? A gente tem essas estimativas através de uma meta-regressão feita por um cara que chama Pilland no ano passado, 2025. E na semana, ali por volta de 20 séries por grupamento muscular na semana, 22, né, por ali. As séries que você faz após essa margem, elas já começam a ter um retorno não tão com bom custo-benefício em relação à fadiga que você acumula do ponto de vista de hipertrofia. E quando a gente pega para ver os estudos com cluster, ou ainda são dentro dessa margem, né? Então não tem como ter uma diferença em relação às séries tradicionais, ou às vezes é um volume tão baixo que a fadiga acumulada nem faz diferença para a perda de performance. Então os caras fazem tipo um comparativo de um exercício em série reta com um exercício em cluster. Se você não coloca circunstâncias onde a fadiga está sendo realmente testada, é óbvio que não vai ter diferença nenhuma. Mas, na minha visão, na minha teoria, se um dia isso for testado de maneira mais aprofundada, haver um interesse por parte da ciência do treinamento e hipertrofia para entender os mecanismos de fadiga neuromuscular e os efeitos disso na hipertrofia de forma mais prática, o cluster pode permitir que você pegue essa margem de 12, 14 por sessão, onde acontece a partir daí os retornos decrescentes, e 20, 22 na semana, você dá uma esticada nela. Então você faz essa margem se tornar um pouco maior. Então, em teoria, né, o cluster trocando em miúdos permitiria que uma pessoa tolere mais volume e recupere-se e progrida de um volume maior, ainda tendo uma hipertrofia com um bom custo-benefício em relação aos retornos. Porque, em teoria, os pequenos descansos entre os clusters faria com que esses mecanismos que geram a fadiga neuromuscular se dissipassem parcialmente, né? Então, não dá para você fazer tipo 2 repetições e esperar 2 minutos e fazer 2 repetições, porque senão você nunca vai entrar ali naquela faixa onde há um alto recrutamento motor. Ainda que se você estiver treinando com uma série para 4, 5 repetições máximas, isso vai acontecer desde a primeira repetição, mas ainda assim seria de uma tempo-eficiência muito horrível, né? O seu treino duraria horas para você acumular um volume baixo, então não compensa no final das contas. E isso também nunca foi testado, né? Se isso funciona, fazer um volume tão diluído assim, né?
Mas é isso. A teoria que a gente tem do que possivelmente o cluster pode promover. Mas, como é só uma teoria, o que a gente tem de aplicabilidade prática é isso aqui que eu vou falar. Mas uma coisa que a gente tem e a gente sabe é que o cluster é extremamente eficiente para quebrar platôs de progressão. Então, semana passada eu tinha feito as minhas 2 séries válidas desse exercício com 70 quilos ali. Uma série eu tinha feito 6, outra série eu tinha feito 5. Comecei aqui, fiz as séries preparatórias e percebi que na minha última preparatória, 70... Isso aqui é uma dúvida que as pessoas às vezes têm, né? Tipo, como encaixar as séries preparatórias quando você vai treinar em cluster. Então, o que você precisa entender, é uma coisa que eu vou falar mais pra frente aqui, é que cluster não é nada além de você fragmentar a sua série. Inclusive, né, cluster em inglês é justamente isso, fragmentação. Tanto tem quem já jogou Call of Duty aí sabe, tem a bomba cluster, né, que é aquela bomba que se separa em vários pedaços e tudo mais. Então é basicamente isso. Então, uma série de 8 é uma série de 8. Uma série de 8 quebrada em 2 partes de 4 é uma série de 8. Você só fragmentou essa série em 2 partes de 4 repetições. Então, quando você vai treinar em cluster, você faz o caminho de aquecimento, séries preparatórias de reconhecimento, igualzinho se você fosse treinar em séries retas. Não tem nada de especial em cluster, né? Inclusive, eu acho o termo técnica avançada para cluster uma coisa que mais atrapalha do que ajuda do ponto de vista didático. Porque quando a pessoa ouve o termo técnica avançada, ela pensa em algo muito especial, né? Em algo muito avançado. Nossa, só alguém avançado consegue fazer. E não é o caso do cluster. Claro, se você pega um iniciante e coloca o primeiro treino dele em cluster, ele dificilmente vai saber o peso que ele pega para determinado exercício. E pelo fato de você ficar alguns blocos longe da falha, é bem possível que ele erre bastante a estimativa de falha dele, né? A percepção de esforço dele. Mas, se você pega um iniciante que está com o mesmo treino há 6 meses, ele sabe exatamente qual é o peso dele para cada exercício para fazer, por exemplo, 8 repetições. Que você não precisa ser nenhum gênio da musculação para isso. E você fala para ele, então vamos incrementar o seu treino aqui com um cluster. Então, em vez de você fazer uma série de 8 repetições diretas, pega esse mesmo peso que você utiliza para 8 repetições, fragmenta em pedaços de 4 e faz um total de 12. Então você vai fazer 4 repetições, descansar 20 segundos, 4 repetições, descansar 20 segundos, 4 repetições. Então a série que ele acumularia 8 repetições com aquele peso, ele conseguiu acumular 50% a mais, acumulou 12. Isso é uma aplicação de cluster para um iniciante e ele não precisa ser avançado para conseguir fazer isso. Então, o cluster é só fragmentar a série, é só quebrar ela em blocos, é só separar ela em partes. Pensa num bolo, não sei se isso vai ser muito didático, mas pensa aqui no bolo de chocolate. Imagina que o bolo inteiro é a sua série de... suas 2 séries de 8 repetições. Então, você faz um exercício e daí você faz 2 séries de 8 repetições. O cluster é basicamente você vai fazer 4 repetições, um pedaço de um bolo. Descansar 20 segundos, mais 4 repetições, outro pedaço do bolo. Descansar 20 segundos, mais 4 repetições, outro pedaço do bolo. Descansar 20 segundos, mais 4 repetições, outro pedaço do bolo. Você separou o seu bolo, né, a sua série, em vários pedaços e fez essa série de uma vez só, nesse contexto aqui, por uma questão de fazer mais rápido.
porque você demoraria o dobro do tempo basicamente se você fizesse 8 repetições, descansasse 2 a 3 minutos e fizesse mais 8 repetições. Mas você quer treinar mais rápido e você não quer se utilizar de técnicas como B7, drop set, etc, que vai deixar o seu treino um pouco mais fofo. Você pega e utiliza o cluster. É basicamente isso. Não tem nada de especial no cluster. É só fragmentar as séries em pedaços. Beleza? Quilos estava razoavelmente leve. Consegui ter esse feeling que eu fiz ali. As minhas séries são em faixas de 6. Eu fiz 3 repetições e eu não estava nem perto de falhar. Mas semana passada eu não tinha completado o teto de repetições das 2 séries válidas, porque eu tinha feito 6 e tinha feito 5. Então, o que eu me utilizo? Bom, eu sei que eu posso progredir o peso, porque a série preparatória me mostrou isso. Mas eu não tenho certeza como eu vou performar com esse peso aumentado. Então, para garantir que eu consiga cumprir as minhas séries, eu vou lá e fragmento elas. Qual foi o modelo que eu utilizei aqui? Eu utilizei o modelo MyoReps. Então eu fiz uma... É que isso é legal, né, falar, porque o que acontece? O conceito de cluster é fragmentar as séries, né, separar as séries em blocos com pequenos descansos para dissipar a fadiga e você performar mais. É isso. E daí tem várias formas de você fazer essa fragmentação. Tem um cluster tradicional, que via de regra a gente normalmente utiliza peso para 8 repetições e separa em blocos de 4, né? Tem o Muscle Round, que é basicamente o cluster tradicional, até você chegar na falha. Daí você adiciona um back-off, que é uma outra técnica, né? De uma redução de 25% do peso. E você faz mais blocos até atingir a falha novamente. Então é um cluster tradicional com uma redução de peso, né? De um drop, mas eu prefiro chamar de back-off porque tem o descanso, né? Que o cluster normalmente teria e é uma redução de peso só. E tem a MyoReps, que é uma técnica que é basicamente uma série reta e uma série fragmentada, combinadas. A MyoReps ela tem uma utilidade muito boa, porque a partir do momento que você tem a série reta de referência antes de fazer a parte fragmentada, você consegue ter um parâmetro mais claro de onde é a sua falha e como está a sua progressão. Então você usa a série reta como uma baliza para você saber como você tem que performar na parte fragmentada. E você consegue fazer dupla progressão tanto na série reta quanto na série fragmentada. Então, digamos que eu vou fazer uma maior reps com uma série de 6, no contexto didático da técnica eles chamam de Activation Set, né? Série de ativação, e 3 blocos de 2 repetições, ou seja, uma série de 6 reta e uma série de 6 fragmentada em 3 partes. E daí eu pego e consigo fazer 6 e 6. Então eu sei que na semana seguinte, se eu fiz os blocos com qualidade de execução em todos eles, na semana seguinte eu faço uma micro progressão de peso. Se eu faço a série de 6 reta e faço, por exemplo, 2, 2 e 1, ou seja, uma série de 6 e uma série de 5, eu vou buscar uma progressão de repetição na semana seguinte dentro da parte fragmentada. Se porventura eu progrido demais e erro a minha progressão e na primeira série eu faço 4 repetições e daí eu vou para a fragmentada e consigo tirar 2 blocos de 2, ficam 2 séries de 4. E daí na semana seguinte eu vou buscar progredir repetições primeiro na série reta e depois, se eu conseguir, também na série fragmentada. Então, você consegue progredir com a mesma lógica de dupla progressão que você aplicaria em 2 séries retas. Quando a gente fala do cluster tradicional, a lógica é a mesma, com a diferença que você tem que ter o feeling um pouquinho mais apurado,
Por isso que é mais fácil você aplicar o cluster tradicional depois que você já tem um parâmetro muito claro de quanto é o seu peso para 8 repetições no exercício, para você continuar fazendo esse tipo de progressão. Então, no fim das contas, rest pause, por exemplo, também é uma fragmentação de série. Mas para mim, ele é o menos eficiente, porque se a ideia de fragmentar a série é você dissipar a fadiga, você ficar atingindo a falha a cada bloco e acumulando fadiga que a falha nos traz, é contraproducente com a proposta do cluster, da dissipação de fadiga que o cluster nos traz com os pequenos descansos. Então, não gosto de rest pause, e se for perguntar também, não sou fã do must go round, acho que compensa mais se você quer fazer um back-off, você pensar assim, bom, vou fragmentar as minhas séries, e daí eu adiciono um back-off no final. E é isso. E daí eu acho que o Muscle Round ele tem um potencial de acumular fadiga que vai contraproducente na própria lógica do cluster, porque você faz o back-off, reduz o peso e depois fica acumulando mais volume em cima disso com uma carga reduzida. Agora, se você faz duas séries fragmentadas, né? Então, num cluster tradicional, para peso de 8 faz 4, 4, 4, 4. Acumulou 16. E você, por uma questão de tempo e eficiência, você quer economizar tempo no seu treino, ou então você acha que adicionar mais blocos de clusters, do ponto de vista de adicionar mais séries, já estaria um pouco além da sua capacidade recuperativa, você faz pontualmente ali um back-off e faz só uma redução de 25% e uma série, aí eu acho que é válido. A maneira como você manipula as técnicas, a partir do momento que você entende os conceitos por trás delas, fica tudo muito simples, porque você começa a entender que no fim das contas são a contabilização de repetições que estão acumulando esse volume para sinalizar hipertrofia. Independente se essas repetições foram feitas em uma série reta de uma vez ou foram feitas de maneira fragmentada. Série normal, descansei 40 segundos, daí eu fiz duas repetições, descansei 20, duas repetições, descansei 20, duas repetições, completando então uma série de 6 e outra série de 6 quebrada em 3 blocos. A conclusão disso foi que eu aumentei o peso, coloquei uma placa a mais e ainda consegui bater os tetos de repetições das duas séries, 6 e 6, tendo feito a segunda de maneira fragmentada, de maneira em cluster. Então, o cluster ele é muito eficiente para quebrar um platô de progressão, além de, claro, encurtar o tempo de treino. Fiz duas séries na metade do... Então, né, tirando toda a parte teórica que a gente presume que o cluster tem esse potencial, essa é a principal aplicação do cluster, além essas duas, né? Ou seja, uma tempo-eficiência sem você reduzir a intensidade do seu treino, porque você pega o tempo que você demoraria para fazer duas séries e você faz num tempo de uma série, e quebra de platô. Então, se você está com muita dificuldade em determinado exercício de ganhar mais repetições, por exemplo, você vem treinando em séries retas, certo? E daí você está fazendo um supino ali para 100 quilos e você tirou 8 repetições na primeira e 6 na segunda. Já está há muitas semanas com essas repetições, 8 na primeira e 6 na segunda, e você não consegue quebrar esse platô. Você tem duas opções. Ou você de fato fica mais tempo ainda até você conseguir aquele ganhozinho de material contrátil miofibrilar que vai te permitir produzir mais força e tirar uma repetição extra aí nessa segunda série. Ou você utiliza o cluster. Então você vai pegar, vai fazer 8 repetições na primeira, e daí quando você for fazer a segunda série, pensando que é esse modelo de maior reps, você vai pegar e fragmentar essa série em dois pedaços. Você vai fazer 4 repetições,
descansar 20 segundos e daí ver quantas repetições sai na segunda parte do bloco. No segundo bloco, no caso, né? Muito provavelmente você vai fazer 4 repetições, descansar 20 segundos e fazer mais 4 repetições. Então, no exercício que você estava há semanas fazendo 8 e 6 nas séries, a partir do momento que você coloca o cluster, você faz 8 e 8. Só que fragmentou a segunda série. Qual é mais vantajoso? Você ficar mais semanas e mais semanas ali esperando ser essa repetição extra ou fragmentar a segunda série e acumular já mais carga de trabalho? Difícil dizer. Eu acho que o cluster vai ser mais eficiente, porque assim, a progressão de carga ela é causa e consequência. O que isso quer dizer? Quando você progride carga, você acumula mais carga de trabalho. Acumulando mais carga de trabalho, você tira o seu músculo da zona de conforto de maneira constante, sessão após sessão. Você está sempre mostrando para o seu músculo que ele precisa continuar sinalizando aquela síntese proteica para ele crescer. E sinaliza, então, acumula para hipertrofia. Mas ele também é uma consequência à progressão de carga, que é exatamente esse ponto em que você fica semanas para tentar tirar um peso extra ou 1 quilo a mais ou uma repetição a mais, e você só consegue porque, como você já está no mesmo exercício já há muito tempo e a parte do aprendizado neural, motor, gesto motor já foi, você só consegue quando você adicionou um material contrátil e esse material contrátil permitiu que o seu músculo produziu mais força e tirou essa repetição extra. Então é aí que a progressão de carga se torna, na verdade, uma consequência de você ter ganho músculo e não a causa de você ganhar músculo. Só que quando você está nesse ponto da progressão de carga ser uma consequência do ganho de músculo e você aplica o cluster, você faz a progressão de carga voltar a ser uma causa. Ou seja, teoricamente, você acelera esse processo de ganho de massa muscular, porque você não está mais só esperando a resposta do seu corpo, você está forçando uma resposta do seu corpo, porque você fez ele trabalhar mais do que ele vinha trabalhando nas semanas anteriores. E daí o que eu falo aqui para concluir é que, beleza, fiz isso, consegui quebrar esse platô, cheguei no ponto onde o exercício que eu estava fazendo 8 e 6 repetições, eu passo a fazer 8 e 8, só que a segunda série fragmentada. O que eu faço? Você pode continuar tanto progredindo na dupla progressão, repetições ou peso, dessa maneira fragmentada, igual eu falei anteriormente, ou você pode ficar umas 2, 3 sessões fazendo fragmentada, e daí depois de você estar bem consolidado com esse peso, você vai lá e tenta fazer as 2 séries em séries retas. E daí quando você tirar 8 e 8 em séries retas, vai ser uma comprovação de que a aplicação do cluster fez com que houvesse a hipertrofia que você forçou o seu corpo a ter, e dessa maneira você conseguiu produzir força da primeira à 8ª repetição sem colocar um pequeno intervalo entre elas. Então, essa é a principal aplicação do cluster. Tentei falar o máximo possível aqui sobre o assunto e tirar dúvidas comuns. Se vocês gostaram desse vídeo, já sabem, né? Curtam, comentem, compartilhem, hypem e fiquem ligados aí, porque espero que vocês gostem desse formato de conteúdo, porque eu vou tentar trazer cada vez mais vídeos aqui para o canal do YouTube dessa forma, que é muito mais simples para mim, eu que tenho essa trava, essa dificuldade de produzir conteúdo para o YouTube, só gravar pela minha webcam, mostrando aqui a tela e etc, do que montar o tripé, ver iluminação e tal, e fazer um roteiro. Aqui as coisas saem mais facilmente. Fechou? Tamo junto, mirmidões. Até a próxima.